para você, meu querido, minha querida, que a paz de Jesus esteja aí no teu coração, que o amor de Nossa Senhora te visite, visite a tua alma, visite o teu coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós aqui nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós começamos o dia com mais uma Lectio Divina, mais um mergulho orante na palavra de Deus, mais um mergulho nessa palavra que é a presença do próprio Cristo em nós, a presença do Cristo que vem nos visitar, o Cristo que vem se encontrar com a nossa necessidade, um Cristo que vem para acalmar as tempestades pelas quais nós passamos, um Cristo que vem para fazer silenciar os ventos que muitas vezes ruidosos nos impedem de escutar a vontade de Deus. Antes de nós darmos seguimento à nossa Lectio Divina, quero te fazer esse convite de já se inscrever aqui no canal da RCC BH, ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações. E hoje, sábado, é dia de Terra de Louvores. A partir das 20 horas, o Terra de Louvores estará no ar para que você possa rezar aí junto com a sua família, através de canções, através de louvores, que você possa engrandecer o nome do nosso Deus. E todos os dias nós temos a nossa Lectio Divina, que nos ajuda realmente a galgar degraus espirituais, que nos ajuda a subir e encontrarmos com o Senhor, nos encontrarmos. É como subir ao monte. É isso que nós fazemos quando nós meditamos aí na palavra de Deus. E nós vamos começar já clamando o Espírito Santo, para que esse Espírito venha nos auxiliar nessa leitura orante da palavra. Venha Espírito Santo de Deus sobre nós, venha Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos. Venha Espírito Santo de Deus encher o nosso coração da tua presença. Faz-nos, Espírito Santo, transbordar de ti, de modo que ao ler esta palavra, ao ler aquilo que o Senhor nos comunica, Espírito Santo, nós entendamos com clareza, nós sejamos capazes de ouvir o movimento do céu em direção a nós sejamos capazes de ouvir aquilo que o Senhor deseja nos falar, aquilo que o Senhor nos deseja comunicar através da sua palavra. Acalma o nosso coração, Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós escutarmos seja a própria voz do Senhor, seja a própria voz do Cristo, e nada nos distancie, nada nos distraia, nada faça com que os nossos olhos eles percam a direção, eles percam o foco, mas que o nosso coração ele esteja voltado, centrado no Cristo. Vem Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito, sopra no nosso coração, Espírito, vem encher o nosso coração, fertilizar o nosso coração, e se ele porventura estiver como que num deserto, vem irrigar agora e fertilizar para que a semente da palavra ela possa germinar frutos de salvação, frutos de santidade. Nossa Senhora, nós clamamos a tua intercessão aqui, Mãe, e pedimos que a Senhora venha e ajude-nos a fazer aquilo que é a vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A palavra de Deus, o evangelho de hoje, ela está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Assim diz a palavra: ao entardecer daquele dia, Jesus lhes disse, passemos à outra margem. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco em que se achava. Havia outros barcos com ele. Sobreveio um grande vendaval. As ondas investiam contra o barco a tal ponto que o barco já se enchia de água. E ele, na popa, dormia sobre a almofada. Eles o despertam e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Despertado, ele ameaçou o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande bonança. Jesus lhes disse, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles foram tomados de grande temor e diziam uns aos outros, quem é este para que até o vento e o mar lhe obedeçam? Palavra da salvação. No primeiro momento da nossa Lectio Divina, nós vamos compreender o que o texto diz. Jesus, ele então estava ali realizando curas, já mostrando o seu poder
logo após o seu batismo, logo após passar pela experiência do batismo oferecido ali por João Batista, ele começa a sua vida missionária e ele vai mostrando à população, de certa forma, o seu poder, o que ele era capaz de fazer. Mas nesse instante da palavra, ele vai retirar os seus 12, ele vai retirar os seus discípulos, ele vai se retirar da multidão para revelar aquilo que somente aos discípulos cabia saber naquele momento. Por isso o Senhor, ele vai até esse barco, ele se distancia de onde está a população e ele vai para o mar, ele vai para o lago de Tiberíades, que era um lago muito grande, por isso é considerado mar. E ali era comum que houvesse mesmo muitas tempestades, porque vinha o vento do Mediterrâneo se encontrando com o vento do deserto sírio, e era bastante comum que se formassem tempestades por ali. E Jesus, ele leva então esses discípulos para essa tempestade, por assim dizer. Ele leva esses discípulos para esse mar, onde eles vão enfrentar a tempestade. E aí vem essa tempestade. No momento da tempestade, a humanidade dos discípulos, que já estavam ali separados com Jesus, já estavam com ele dentro do barco, mas humanamente falando, ao olhar para aquela situação, o coração dos discípulos se enche de medo, se enche de angústia, porque, como diz a palavra, a água já estava adentrando o barco, porque a tempestade estava de fato muito densa. Então essa água ela já vinha de encontro a esse barco, e o medo do naufrágio fez com que os discípulos despertassem Jesus. Esse Jesus que deitava na almofada, que estava deitado na almofada, onde ali na polpa, ou seja, ele estava no controle da situação, porque essa almofada, ela era o banco, ele era a cadeira onde ficava a pessoa que conduzia de fato o barco, e ali estava Jesus, e eles foram até Jesus e despertam Jesus. No instante em que esses discípulos despertam Jesus, imediatamente Jesus, ele primeiro ordena que o vento se cale, ele ordena que a tempestade ali se silencie, e logo em seguida ele profere um importante ensinamento aos discípulos. Ele questiona aos discípulos o tamanho da fé deles. Por que vocês têm medo? Por que vocês ainda têm medo? Ainda não tendes fé? Por que vocês estão temerosos, mesmo diante das dificuldades? Por que a fé não lhes foi o bastante para que o seu sono, para que a sua paz não fosse roubada? Jesus, então, primeiro ele acolhe, ele retira os discípulos daquela situação de angústia, e num segundo momento ele vai chamar a atenção desses discípulos, alertando a eles a importância da fé, a importância desse dom da fé que, segundo o Evangelho de São Marcos, é um dom proveniente do próprio Deus, é um dom proveniente dessa interação entre Deus e o homem. Ali, neste momento, o Senhor vai abrir os olhos desses discípulos para essa realidade. E é importante trazer todo este contexto, porque naquele momento em que Jesus ele torna-se capaz de fazer com que a tempestade se cale, fazer com que o mar o obedeça, naquele instante os discípulos passam a compreender que eles não estão com uma pessoa qualquer. Claro que Jesus ele já vinha dando sinais com seus milagres, mas aquele era um sinal da própria divindade. Acalmar a tempestade era um sinal da própria manifestação divina. E era isso que Jesus queria começar a revelar aos seus discípulos. Começar a mostrar uma identidade divinal, uma identidade verdadeira de Filho de Deus. Começa um processo de uma espécie de transfiguração desse Cristo. Não que todos o verão transfigurado de fato, mas ele já começa a mostrar uma outra faceta para aqueles com quem ele tem intimidade. Por isso ele se distancia da multidão, e por isso ele faz com que a tempestade se cale, para mostrar que ele é o Deus da natureza, ele é o Senhor da natureza, ele controla o vento, ele controla o mar. E aqueles discípulos começam então a se questionar: quem é esse que até o mar obedece? Quem é esse que até as tempestades o obedecem? Quem é esse a quem nós estamos seguindo? Quem é esse que nos seduziu pelo olhar, nos seduziu pela fala, e agora nós estamos vendo fazer calar a tempestade, fazer calar o mar? Segundo momento da nossa Lectio Divina, nós vamos compreender o que esse texto nos diz. E o Senhor,
Ele coloca no meu coração fortemente que muitas vezes nós somos separados, nós somos retirados da multidão, nós somos chamados para o barco da intimidade, nós somos levados a um ambiente em que a nossa fé será provada, nós somos levados a um ambiente em que as tempestades elas vão nos importunar, elas vão trazer desafios para a nossa jornada de fé, e assim como esses discípulos, nós, pela falta de fé, nós acordamos Jesus. Não tendo a compreensão, não na dimensão de que ele estando no barco nenhum mal nos atingirá, mas o medo nos faz recorrer a ele. O medo nos faz recorrer ao poder divinal que Jesus tem. Mas o Senhor, ele vem mostrar que ele é o Senhor de todas as coisas aqui nessa palavra. Ele vem mostrar que ele é o Senhor da natureza e ele é o Senhor que é capaz de fazer aquilo que humanamente é impossível se fazer. Ele é capaz de silenciar qualquer tempestade. Ele é capaz de silenciar os ruídos. Ele é capaz de fazer com que nós estejamos seguros. Ele é capaz de nos levar para junto do coração dele e nos revelar quem ele é. Nós, retirados dessa multidão, levados à intimidade, levados ali ao que há de mais sombrio talvez na nossa alma, ali onde habitam as nossas tempestades, no nosso Tiberíades, no nosso mar de angústias. É ali que a presença do Senhor ela vai se manifestar. É ali que o Senhor vai fazer calar as minhas tempestades. É ali que o Senhor vai fazer com que o meu mar agitado torne-se um mar calmo. Ele vem trazer a calmaria para a minha vida. Ele vem trazer a calmaria para a minha história. E eu não preciso temer desde que eu tenha fé, desde que eu acredite, desde que eu saiba, tenha consciência de quem é o Senhor. Quem é Ele? Quem é este homem? Quem é este que é capaz de fazer com que a tempestade se cale, com que o mar não fique agitado? Ele é o meu Senhor, aquele a quem eu escolhi servir. E ele se encontra dormindo nessa hora, ele se encontra presente, ele está presente na minha vida, no barco da minha vida, no barco da minha história, ele está presente e não há de deixar-me naufragar, não há de me deixar afundar, não há de me deixar sucumbir aos diversos problemas, às diversas agonias, mas ele estará comigo, ele é comigo, ele é contigo, ele é conosco, ele é Deus, ele é um Deus que está a todo momento pronto para fazer com que as tempestades se calem, se nós entregarmos essas tempestades a Ele. Basta confiar, basta entregar a vida, basta escolher subir neste barco da intimidade e ir ter com Ele intimidade e enfrentar as tempestades na certeza de que Ele as fará silenciar no tempo propício. Passemos então para a nossa oração. Senhor, eu quero confiantemente entregar a minha vida neste barco, Deus. Quero depositar o meu coração neste barco que é o teu altar, Senhor. Eu coloco, Deus, e quando as tempestades vierem, Senhor, que eu não tema, mas que eu saiba, que eu tenha certeza no meu coração da tua presença, que eu tenha a certeza no meu coração de que o Senhor está no barco, que o Senhor está comigo e foi a ti a quem eu me entreguei. Eu te peço, Senhor, nesta hora que o teu Espírito Santo ele me dê força para de fato eu conseguir me despojar de mim, para que de fato eu consiga largar o remo, para que de fato eu consiga largar ali o timão do navio, para que eu possa de fato ser conduzido da maneira como o Senhor deseja, da maneira como o Senhor quer, que eu possa te deixar no controle, Senhor, mesmo que a tempestade me assuste, mesmo que a tempestade ela venha agitar o meu barco, ela venha agitar a minha vida e me fazer padecer, Senhor. Eis que eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo me fortaleça para que eu seja capaz de entregar tudo na tua mão, entregar a minha vida, entregar a minha história, para que assim como esses discípulos que o Senhor separou da multidão para revelar quem o Senhor era, eu também consiga encontrar em ti uma intimidade que me revele a tua verdadeira identidade, Senhor. Uma intimidade que me revele de fato a quem eu estou servindo, não por preceito, Deus, mas por conhecimento, por saber a quem eu estou entregando o meu coração. Eu te glorifico, Senhor, eu te bendigo porque eu creio, Deus. Eu creio veementemente que o Senhor está comigo e muitas foram as tempestades que o Senhor acalmou. Eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo e te glorifico, Deus, porque até quando eu não escolhi te entregar a condução da minha vida, o Senhor conduziu, o Senhor guiou, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Exaltado e glorificado seja teu santo nome, Senhor, eu creio que esperando em ti,
A calma sempre virá, Senhor. A calma sempre virá, mesmo em uma vida agitada. Eu creio, Senhor, que a calma que vem de Ti, ela alcançará o meu coração, Senhor. Bendito seja, Deus. Bendito seja. Na contemplação desta manhã, eu te convido a trazer ao teu coração os momentos em que o Senhor te acalmou, os momentos em que o Senhor fez carinho no teu coração, os momentos em que o Senhor, ele se fez presente na sua história e trouxe para você o alívio, trouxe para você a certeza da presença de alguém que te ama infinitamente e que não há de permitir que nenhum mal se abata sobre você. Quantos livramentos o Senhor já nos ofereceu, muitos livramentos, inclusive, pelos quais nós nem sabemos que passamos. Que o nosso coração nesta manhã, durante todo este dia, se encha de gratidão pela certeza da presença de um Deus que está no barco da nossa vida. Jesus não nos abandona. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Até mais.